Como ser mais inteligente? É a pergunta que todos nós já nos fizemos pelo menos uma vez na vida. Mas afinal de contas, o que é ser inteligente? Quais tipos de inteligência existem? Qual é a melhor delas para viver no mundo atualmente? E como ser mais inteligente? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Vamos começar respondendo a seguinte questão. Quais tipos de inteligência existem? Existem diversas teorias, mas vamos começar pela teoria das múltiplas inteligências. Essa teoria foi elaborada por um psicólogo chamado Howard Gardner em 1983, na qual ele identificou 7 tipos de inteligência. A inteligência linguística, que é a habilidade de usar palavras de forma eficaz, que é uma habilidade que copywriters e oradores têm. A inteligência lógico-matemática, que é a capacidade de raciocinar de forma lógica e de resolver problemas matemáticos. Aqui a gente tem como exemplos cientistas, matemáticos e engenheiros. A inteligência musical, que é a capacidade de reconhecer, criar e reproduzir padrões musicais. A gente tem como, por exemplo, aqui músicos e compositores. A inteligência corporal sinestésica, que é a habilidade de usar o corpo para realizar determinadas habilidades motoras, como por exemplo jogadores de futebol e atletas possuem. A habilidade espacial, que é a capacidade de visualizar, manipular e interpretar formas, objetos em espaços tridimensionais. Um exemplo, arquitetos possuem essa habilidade. A inteligência interpessoal, que é a capacidade de entender, interagir e efetivamente lidar com outras pessoas. A gente tem como exemplos profissionais que possuem essas habilidades, líderes, educadores e professores. E a habilidade intrapessoal, que é a habilidade de entender a si mesmo, incluindo suas emoções, motivações e objetivos. Tem como exemplo aqui, filósofos e psicólogos detêm ou precisam deter essa habilidade, ou esse tipo de inteligência. O que nós podemos notar aqui é que todos temos, de certa forma, um pouco de cada inteligência que foi falada anteriormente. Porém, no dia a dia, é difícil você lembrar de todas essas teorias, etc. E é aí que vem, em 1995, um psicólogo chamado Daniel Goleman com a sua teoria da inteligência emocional. Essa teoria foi lançada através do livro Inteligência Emocional, do próprio Daniel Goleman. Mas o que é inteligência emocional segundo essa teoria? Segundo as palavras do próprio autor, a inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as emoções e as emoções de outras pessoas. O Daniel Goleman elaborou uma teoria muito interessante também, que ele provou que o quociente emocional, que é o quanto você tem o controle emocional, é mais importante que o QI, que é o quociente de inteligência. E o QI é um teste muito importante, especialmente para avaliar a inteligência lógico-matemática da pessoa. Só que o que Goleman argumenta é que, embora o QI seja relevante, especialmente em contextos acadêmicos e técnicos, o quociente emocional desempenha um papel crucial no sucesso pessoal e profissional. Ele sugere que cerca de 80% do sucesso na vida pode ser atribuídas a habilidades emocionais, enquanto o QI contribui com apenas 20%. Então essa teoria mudou drasticamente a definição do que pode ser considerado inteligência, que até aqui praticamente se concentrava apenas no QI. O único teste para provar o quanto inteligente você era o QI. Só que mesmo assim, no dia a dia, não é fácil você usar esses tipos de definições de inteligência para você falar que alguém é inteligente ou não. Aí que entra uma teoria ainda mais antiga e mais simples, na minha opinião, para se identificar o que é ser inteligente. Essa definição foi elaborada em 1963 pelo psicólogo Raymond Cattell, definindo a inteligência em apenas 2 tipos de inteligência, a fluida e a cristalizada. A fluida, a gente pode chamar do desenrolado, vulgarmente chamando, é a capacidade de resolução de problemas em novas situações, independente de conhecimentos prévios e adquiridos anteriormente. Essa forma de inteligência é relacionada à habilidade de adaptar-se a novas informações. É basicamente ser uma pessoa que tem a facilidade de se adaptar e resolver problemas. E, na minha opinião, a melhor definição de inteligência é a capacidade de compreensão e resolução de problemas. Coisa que atualmente você só consegue aprendendo coisas novas, se desenvolvendo constantemente. Coisa que eu aprendi em um conceito, em um livro chamado Lifelong Learners, que é este livro aqui. Você não precisa, eu vou colocar na descrição desse vídeo, mas esse livro aqui, ele ensina basicamente que você ou nós vamos ter que aprender continuamente. Então, uma das formas que eu acredito de você desenvolver essa inteligência fluida é você aprender continuamente. Coisa que eu vou te mostrar algumas formas de você conseguir isso até o final desse vídeo. Mas a segunda definição que o Raymond Cattell traz nessa teoria é a cristalizada. Basicamente, a inteligência cristalizada é a capacidade de você ter conhecimentos e habilidades adquiridas ao longo do tempo, incluindo informações que você aprende através da educação e experiências. A gente conhece muito por o especialista, uma pessoa que sabe resolver absolutamente tudo daquela determinada área. Só que, aí que tá, essa é uma das 2 formas que o Raymond Cattell trouxe pra gente. Só que, dessas 2 formas, a inteligência cristalizada, ao contrário da inteligência fluida, ela tende a aumentar com o tempo e a experiência. Só que numa área muito específica. Já a inteligência fluida, não. A inteligência fluida, eu acho que daria mais alinhado com o que o Conrado Schlohauer fala nesse livro aqui, porque eu acredito que essa inteligência vai ser muito importante daqui pra frente. Agora você já viu que existem diferentes tipos de definições do que é ser inteligente? A pergunta que fica agora é, qual delas é melhor para um brasileiro comum e por quê? Na minha opinião, você deve guardar esses 2 tipos de inteligência em mente, a fluida e a cristalizada. Guarde apenas essas 2, você não vai conseguir guardar todas aquelas outras várias definições. É muito mais simples você guardar o conceito de inteligência fluida e cristalizada na sua mente, porque você pensar que ou você tem que ser um eterno aprendiz, que no caso seria o que o Conrado Schlohauer fala nesse livro, ou você tem que ser um especialista.
Na verdade, você pode ser os dois. Eu vou te explicar já como. Você pode ser um especialista na sua profissão e em todo o restante você desenvolver uma espécie de inteligência fluida. Mas se eu tiver que dizer para você focar em uma única ou único tipo de inteligência para você desenvolver, eu diria desenvolva a inteligência fluida. Ou, como eu falei anteriormente, você pode pensar da seguinte forma: na sua profissão, você pode ser o especialista e no restante você pode ser, digamos assim, o desenrolado. Aqui fluido não fica muito bem, né? Eu sou fluido. Então, fluido não é bem a palavra correta, mas você pode ser o desenrolado no restante e na sua profissão ser o especialista. Uma coisa é fato: o mundo muda constantemente e, consequentemente, teremos que aprender coisas novas para o resto de nossas vidas. E por isso que eu acredito que desenvolver esse tipo de inteligência, a fluida, possa ser a melhor atitude que você possa ter em um mundo em constante mudança como é o que vivemos atualmente. Mas como desenvolver essa inteligência fluida? Existem diversas formas de você fazer isso, e aqui eu vou te dar 13 formas de você conseguir desenvolver esse tipo de inteligência. A primeira forma é ler regularmente. A leitura de livros amplia o nosso conhecimento, melhora o vocabulário e estimula o pensamento crítico. Mesmo que sejam apenas livros de lazer, como, por exemplo, a literatura. A gente tem como exemplos 1984, de George Orwell, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. A pergunta é: você concorda comigo? Você pode dizer sua opinião nos comentários. Que alguém que leu essas duas obras, mesmo que apenas obras de literatura, você está lendo apenas por prazer, ele tem uma visão de mundo que a pessoa que não leu não tem? Então, só o fato de você ler, mesmo que seja literatura, mesmo que seja livros apenas por prazer, aumenta demais a sua inteligência. Outra forma é aprender coisas novas, ou novas habilidades. Aprender algo novo, como um novo idioma, um instrumento musical, ou um novo hobby, estimula o cérebro e pode aumentar a plasticidade cerebral. Aprender coisas novas, eu diria que também é um hábito. Inclusive, sobre esse conceito de plasticidade cerebral, tem um livro muito interessante, que é o livro do Dr. Norman Dodge, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que é O Cérebro que se Transforma. Aqui ele provou que você consegue, se você quiser, não importa a idade que você tenha, ensinar o seu cérebro a desenvolver novas habilidades, a criar novas conexões. Então, lembrando que eu vou deixar na descrição, então não precisa parar para ver isso aqui agora. Vou deixar tudo que eu indicar aqui vai estar na descrição. Sempre se lembre disso. Não importa a sua idade, não importa nada. O cérebro tem uma excelente plasticidade e você pode aprender, não importa a idade que você tenha. Outra forma de desenvolver inteligência é exercitar-se regularmente. A atividade física regular não é só boa para o corpo, mas também para o cérebro. Quem já foi uma vez que for à academia sabe muito bem do que eu estou falando. O exercício melhora a circulação sanguínea, promove a saúde mental e pode aumentar, como eu disse, a neuroplasticidade, que é o conceito elaborado pelo Dr. Norman Dodge nesse livro aqui, O Cérebro que se Transforma. Então, se exercitar também ajuda o seu cérebro a criar novas conexões e, consequentemente, você ficar mais inteligente. Outra forma de você ficar mais inteligente é ter um sono de qualidade. O sono é crucial para a saúde cerebral. É durante o sono que o cérebro processa informações e consolida a memória. Na época que eu estudava para concurso público, por exemplo, eu via muitas pessoas achando que concurso público é como se fosse fazer uma prova. Que ela fica sem dormir, vira à noite e no outro dia ela vai ser aprovada. Não é bem assim. Concurso público é, acima de tudo, você está passando informações para a memória de longo prazo. Então o sono nesse processo, por exemplo, em vários outros, na verdade em todo o processo de consolidação de informação, o sono é crucial. Então, se possível, consiga dormir de 7 a 9 horas de um sono de qualidade por noite. Essa é uma outra forma de você ficar mais inteligente. Uma outra forma de ficar mais inteligente é alimentar-se bem. Uma dieta equilibrada, rica em nutrientes, pode ajudar a melhorar a circulação cerebral. Alimentos ricos em ômega 3, antioxidante e vitaminas são especialmente benéficos para a saúde cerebral. E como indicação de livro, eu deixo o livro A Dieta da Mente, do Dr. David Perlmutter, que é um livro que vai te ensinar como adaptar a sua dieta às necessidades do seu cérebro. Uma outra dica para você desenvolver a inteligência é cultive a curiosidade. Faça perguntas, busque entender como as coisas funcionam. A curiosidade leva a um aprendizado contínuo e ao desenvolvimento de novas ideias. É só você parar para pensar. Quais são as pessoas que parecem que nunca aprendem nada? É aquelas que parecem que já sabem de tudo. E aquela velha história, se você sabe de tudo, fica difícil aprender alguma coisa nova. Outra forma de você ficar mais inteligente é evitar vícios. Acho que isso aqui não precisa nem falar muito sobre isso. Um vício leva ao outro e assim sucessivamente. A pergunta que eu faço é: existe uma pessoa viciada em algo muito pesado que tem o cérebro intacto? Acho que não, né? Você sabe a resposta, eu também. Então, evite vícios, é uma forma de você ficar mais inteligente também. Pratique a escrita. Escrever regularmente, nem que seja um diário, ajuda a organizar pensamentos, melhorar a comunicação verbal e escrita. Como indicações, eu vou deixar na descrição desse vídeo também, eu tenho essas duas obras aqui. Uma pergunta por dia, que é um diário que você vai fazer uma pergunta por dia, você vai responder. Tem para todos os dias do ano aqui. E também esse outro aqui, 5 minutos por dia, que é um diário onde você também vai gastar 5 minutos por dia e notar algumas reflexões do seu dia a dia. Então, esses dois aqui são muito interessantes para você desenvolver esse tipo de inteligência. E, obviamente, os links estarão na descrição desse vídeo. E é claro que escrever um diário, nem que seja esses dois pequenos como eu mostrei para você aqui, ajuda a organizar seus pensamentos e melhora a comunicação verbal e escrita. Então, é muito importante que você pratique a escrita se você quiser ser um pouco mais inteligente. Nem que seja um diário, como eu te mostrei anteriormente. Outra forma de você ser mais inteligente é interage com pessoas inteligentes. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Essa é uma frase atribuída a Jim Rohn que eu acredito demais, que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Tem uma frase que eu gosto demais desse livro aqui, A Arte da Sabedoria, do Baltasar Gracian, que ele fala que se você não puder fazer do conhecimento seu servo,
torne o seu aliado. Então, conviver com pessoas inteligentes é uma forma, sim, de você ficar mais inteligente. Se você não puder fazer isso fisicamente, faça online. Siga pessoas que você considera inteligentes, consequentemente você vai ficar mais inteligente. Desenvolva habilidades de resolução de problemas. Há quem diga que não tem problema. Eu não sei como uma pessoa que vive, porque uma coisa é fato. Não sei como uma pessoa que tem um objetivo, não tem problema. Fala assim, não tem problema nenhum. Impossível, porque quando você coloca um objetivo na sua mente, seja uma coisa simples, sei lá, vou emagrecer tantos quilos. Você vai ter uma série de problemas, por exemplo, uma série de dificuldades. Então, tem gente que não fala que não tem problema, mas uma coisa é fato. Desenvolva habilidade de resolução de problemas. Estude teoria dos jogos. Ah, mas o que é a teoria dos jogos? Mas basicamente, a teoria dos jogos é um campo da matemática que estuda as decisões estratégicas de indivíduos em situações de interação, onde o resultado de cada participante depende das escolhas de outros participantes. Então, essa também é mais uma forma de você ficar mais inteligente. Mantenha o foco e elimine distrações. Aqui tem outro livro muito interessante que eu recomendo também, é o Trabalho Focado, do Cal Newport. O que o Cal Newport fala nesse livro aqui? Basicamente ele fala que habilidades que demandam uma espécie de trabalho focado serão, e são, na minha opinião, aquelas que te trazem o maior retorno financeiro atualmente. Então, você manter o foco e eliminar distrações, se você tem a capacidade de fazer isso, é uma habilidade extremamente valiosa. E, consequentemente, se você conseguir desenvolver essas habilidades, é fato que você ficará mais inteligente. Então, reduzir distrações enquanto você estuda ou aprende é fundamental para absorver informações de maneira eficaz. Então o conselho que eu te dou é: crie um ambiente propício ao aprendizado. Isso vai ajudar demais na sua concentração. Ah, mas se tiver muito barulho na vizinhança e tal, que a gente sabe como é que acontece, ó, você usa isso aqui, ó. Usa um abafador, que se eu achar um bom, vou deixar na descrição desse vídeo também. Mas, infelizmente, cultive a capacidade de foco. Isso vai ajudar muito a você ser mais inteligente e também no seu aprendizado. Outra forma, na minha opinião, de você ser mais inteligente é use a tecnologia a seu favor. Existe um psicólogo chamado Daniel Levitin, que é autor de um livro muito interessante chamado A Mente Organizada. Eu não vou ter esse livro físico aqui, mas vou deixar na tela aqui pra você. Eu tenho ele no Kindle e, é claro, estará na descrição desse vídeo. Nesse livro ele explica que usar um recurso externo para descarregar suas ideias e não ficar com a mente sobrecarregada, além de ser extremamente útil, é necessário no mundo que vivemos atualmente. É claro que para isso existem muitos aplicativos e plataformas online que oferecem eficientes formas de você anotar suas ideias. Use essas plataformas. Pode ser o Evernote, o Obsidian, o Google Docs, não importa qual delas. Use essas ferramentas e deixe sua mente livre para ter ideias, aprender coisas novas e resolver problemas. Uma outra forma de ser mais inteligente é estabeleça metas de aprendizado. Defina metas específicas para o que você deseja aprender ou melhorar. Isso pode ser estudar um novo idioma ou aprender uma habilidade a cada trimestre, por exemplo. Existe um princípio psicológico chamado gradiente de meta. Essa teoria sugere que a motivação de uma pessoa para alcançar um objetivo aumenta à medida que ela se aproxima desse objetivo. Porém, como você saberá se está se aproximando do objetivo se você não tem uma meta e nenhum objetivo? Então tenha metas. Por exemplo, ao invés de falar, vou aprender inglês esse mês, coloque como meta, eu vou aprender 100 palavras em inglês esse mês. Estabelecendo metas, fica muito mais fácil você se tornar mais inteligente. Agora eu vou te falar uma coisa, se você chegou até aqui nesse vídeo, você é uma pessoa inteligente, não se engane. Então esse canal é pra você, então já se inscreve e deixa o seu like para que o algoritmo entenda que esse vídeo é relevante e entregue para mais pessoas. E antes de você sair desse vídeo, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho certeza que você tem habilidades que te tornam único e eu tenho certeza que você deve ser um vencedor em muitos aspectos da sua vida que você nem imagina. Para entender melhor do que eu tô falando, dá uma olhada em um desses vídeos que eu separei para você.